Boa noite a todos, gente. Aqui é Elton Miranda do canal Leão 100% do Norte, tá? Estávamos parados de fazer os vídeos por conta de alguns problemas particulares, muitas das vezes coisas que vinham acontecendo, mas com a força de todo mundo eu voltei novamente e voltei para ficar. Essa é a minha ambição, esse é o meu desejo de estar novamente trazendo os vídeos, trazendo as notícias do Clube do Remo atualizada, do futebol paraense em geral, tá, gente? E especificamente do Clube do Remo. É, Agradeço a minha esposa, Andréa Dias, Andréa Miranda, na realidade, que vem fazendo com que eu volte novamente para essa caminhada de trazer as notícias do Remo, que eu creio que vai dar certo isso daí, porque só é questão de tempo para esse canal bombar. E aqui só vai ser pancada de notícia. Aqui é porrada de notícia e é isso aí. Vamos para cima. Eu agradeço a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, que compartilharam, que deram like no meu canal até agora, tá, gente? É começo de tudo, mas a perseverança é a alma do negócio. Ou seja, eu venho perseverando nessa caminhada aí, tá, gente? Comecei novamente, tá? Vim com tudo para fazer bonito novamente, tá? Aqui a gente vai falar sobre por que o Remo mudou a maneira de jogar, por que o Remo mudou a maneira de se portar dentro de campo, entendeu? Porque o Remo não é mais aquele time previsível que há 3 rodadas antes era. Por quê? Será que foi os jogadores? As peças são as mesmas. Esquema tático? Vamos aprofundar mais isso, tá? Mas daqui a pouco a gente vem falar sobre isso, porque agora em falar da viagem que o Remo fez hoje, tá, gente? O Remo joga segunda-feira, 8 da noite, às 20 horas lá no estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, contra o Voltaço, tá? Jogo difícil para o clube do Remo. O Remo tem que fazer um jogo de estratégia, o Remo tem que se portar como vinha se portando nesses 2 últimos jogos aí, para que o Remo possa chegar lá e jogar com autoridade contra o Voltaço, tá? O Remo viajou hoje aproximadamente às 6 horas da tarde, tá, gente? Às 18 horas. E o Remo vai jogar aquela mesma equipe que jogou os 2 últimos jogos, né? O Vinícius no gol, o... Deixa eu ver aqui, o Vinícius, Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro na lateral esquerda. Por conta do Leão ainda não estar recuperado, o Renan Castro vai como titular. É complicado, né? Renan Castro como titular. Mas bora aí. Então, aí no meio de campo o Remo tem o Shoa, né? O intocável ali, o Shoa, mas também não tem outro. O Shoa faz aquele feijãozinho com arroz lá, dá pra jogar legal. O Shoa é um bom jogador. Considero ele como um jogador comum na realidade, entende? Mas ele cumpre bem o papel que é imposto para ele. Aí do lado dele, Maciel, fazendo a segunda volância, né? Saindo mais pro jogo. Maciel e o Fernandinho e Eric Flores. Na frente, Brenner e Bruno Alves. Pessoal, o que eu venho acompanhando dessa equipe do Remo, o Remo estava jogando num 4-3-3. Ou seja, 4 na defesa, Vinícius, Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro. Mais ou menos isso. Aí o meio de campo formava o Shoa, Maciel ou Albano, que ficava ali fazendo aquele triângulo ali no meio de campo ali. E os 3 na frente, quando não era Neto, era Fernandinho pelo um lado, Bruno Alves por outro e o Brenner centralizado. Só que esse esquema tático que o Bonamiga implantava, né, suposta Premier League que ele ia implantar aqui no Remo, que eu ainda não vi, né, não deu certo, porque o Remo ficou um time previsível, os espaços, o Remo não ocupava os espaços, e o que acontece? O Remo ficava um time previsível. Os times vinham aqui no Bainão ou mesmo fora
e já sabiam como o Remo ia jogar. Hoje é diferente, hoje o Bonamigo recompôs mais o meio de campo, colocou mais uma peça com o Fernandinho, era dessa maneira que ele jogava lá no outro clube dele lá em São Paulo, que eu não estou lembrado agora o nome. E era dessa maneira que o Fernandinho jogava lá, como um meia atacante, fazendo aquele lado esquerdo ali do ataque do Remo. Então, e o Remo hoje vem com esse esquema, colocou o Fernandinho ali nesse esquema tático, e o Remo vem subindo de produção, vem fazendo uma boa, fez os 2 bons jogos agora contra o Floresta e contra o Campinense, né? Muitas pessoas dizem: ah, o Remo não tomou gol, porque são times fracos e tudo. Eu não vejo dessa maneira. O Remo não tomou gols porque ele vinha tomando até de times fracos, como tomou do Brasil de Pelotas lá, no estádio Bento Freitas, lá em Pelotas. E aqui ele não tomou gol porque ele se posicionou melhor, ocupou melhor os espaços, o meio de campo, como é que eu posso dizer, os blocos subiram, só que ficaram mais compactos, defesa, meio e ataque. Diferente quando ficava naquele 4-3-3, ou seja, ficava um de um lado, outro do outro e o Brenner centralizado. Aí o Remo ficava com poucos homens no setor de meio campo. E isso facilitava a vida dos adversários, porque o adversário povoava aquele setor de meio campo e o que acontece? O Remo ficava sem uma saída de bola com qualidade. Hoje com o Fernandinho não, já é diferente. O Fernandinho faz essa saída de bola, já pegando as bolas dos volantes ali, muitas das vezes do Maciel, o Shoa, e distribuindo por Eric Flores. Chega também de trás para finalizar, chuta bem. Então eu vejo que a mudança do Remo muito vem pelo fato do Remo ter povoado mais esse meio de campo, ter encurtado os espaços do adversário. Então o Remo tem como fazer a recomposição bem mais rápida de como ele jogava no 4-3-3, naquele triângulo ali no meio de campo e o triângulo na frente, com o Brenner centralizado ali. Então o Remo cria mais jogadas, o Remo finaliza mais nesse esquema tático que o Bonamigo implantou, simples, um 4-4-2 simples, com 2 jogadores de velocidade do meio para frente, que é o Eric Flores e o Fernandinho, com o Brenner centralizado, o Bruno Alves fazendo aquele para-brisa ali, correndo de um lado para o outro, muitas das vezes para colocar os espaços, para deixar espaço para o Brenner. Ou até mesmo quando vem de trás o Fernandinho e o Eric Flores. Vocês podem perceber que nesse jogo contra o Campinense, que muitas pessoas estão dizendo que o jogo foi fácil, o Remo pegou um time fraco e tudo. Não é desse jeito. A questão não é que o Remo pegou um time fraco, a questão é que o Remo fez o jogo ficar fácil. Quando o Remo fez essas mudanças de posicionamento, colocou o Fernandinho como um meio armador, um meio atacante, só que aquele meio atacante que vai e volta, que ocupa os espaços. O Remo acorpou mais a sua defesa, encurtou os espaços de ataque, meio e defesa, ou seja, defesa, meio e ataque. Então o que acontece? Automaticamente o time ficou um time mais compacto no setor de meio campo. E o meio de campo, para quem não sabe, é o pulmão do time. Se o meio de campo não funcionar, não tem como o time funcionar. Então foi isso que eu vi as mudanças do Remo. As mudanças do Remo foi para melhor, o Remo evoluiu. Agora eu quero ver esse jogo contra o Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, o estádio do Voltaço aqui, tá? O Remo vai completo nesse jogo, mais ou menos completo, tá? Só tem... o Albano já vai com a delegação, tá, gente? O Albano já participa desse jogo, se o Bonamigo quiser, né? Ali eu vejo o Remo bem... como eu posso dizer assim, bem servido de peças. Tanto dentro de campo, os 11 titulares, como os reservas. Ou seja, não vejo ali uns reservas até então. O Remo tá um time bem equilibrado nessa questão. Pô,
Ano passado nós subimos com Júlio Ruski no meio de campo, pô, é brincadeira. Subimos com Charles, né? Salatiel, né, que fez aqueles golzinhos lá. Quem era mais daquele ano passado lá que eu não lembro? Gilberto Alemão. Olha, é dose, né? Então o Remo hoje é muito mais um time muito mais encorpado do que era antes. O Remo hoje fez umas boas contratações. Esse negócio aí do Leandro Carvalho, né, vir pro Remo, eu não, sinceramente, eu não vejo com bons olhos essa contratação do Remo aí, por conta de ser um desagregador. O Remo, não sei o que está acontecendo com a diretoria do Remo, com o Fábio Bentes. Imagino que se o Leandro Carvalho viesse para cá para jogar bola, futebol ele tem, mas está até fora do peso. É um jogador que está muito acima do peso, fora de forma. Eu acho que ele não viria para agregar muito, não. E sim desagregar, que ele é um jogador baladeiro, né? Estilo G2 ali, né? Mas eu imagino que o Remo tá fazendo um péssimo negócio, essa contratação do Leandro Carvalho. Vinícius Leite, sim, aprovaria essa contratação. Vinícius Leite é um jogador fininho, com boa qualidade técnica. Não que o Leandro Carvalho não seja um jogador com qualidade técnica, com bom passe, com uma boa finalização, porém é um jogador que já não vem agradando por onde passa. É um jogador que está passando por uma dificuldade na carreira dele. Se eu não me engano, ele fez 13 jogos pelo Náutico, 1 gol e 2 assistências. E eu vejo que não é necessário o Leandro Carvalho, até porque ele não é um jogador de velocidade, como se o Remo tivesse aí querendo atrás de buscar um jogador de velocidade, buscaria um jogador para suprir a ausência do Ronald. Não um jogador que tem as mesmas características dos jogadores que estão no elenco do Remo hoje, que é o caso do Fernandinho, Neto. Leandro Carvalho é mais ou menos isso aí. Claro que com uma técnica mais bem apurada, né? E teve jogos hoje pela Série C, mas não afetou nada a posição do Remo, porque o Remo ainda está na 5ª colocação com 16 pontos. Hoje teve no Bento Freitas Ipiranga 2, Brasil de Pelotas 0. Aí tivemos lá no Francisco Noveleto, no estádio do São José, aquele estádio sintético lá, né, que todos sabem que é sintético. Muitos times não se adaptam jogando ali naquele estádio lá do São José, no Francisco Noveleto, tá? 4-0 pro São José em cima do Floresta. Que taca que o Floresta levou, né? Campinense que jogou semana passada com o Remo, nessa segunda-feira que passou. Jogou dentro do seu estádio lá no Amigão, na Paraíba, em Campina Grande, e perdeu pro Manaus. 2-1 Manaus, tá? O Manaus subiu pra... O Manaus foi aqui pra... Deixa eu ver na tabela aqui, 16 pontos, tá, gente? O Manaus encostou ali no Remo, no saldo de gol. Na realidade, são 5 times com 16 pontos. 4 times na realidade. Remo, 5º colocado. São José, 6º colocado, só que com jogo a mais. Figueirense, com a mesma pontuação do Remo. Os mesmos 9 jogos do Remo. O Ipiranga, 16 pontos, só que com um jogo a mais. O Manaus com 16 pontos, mais um jogo a mais, tá? Tá tudo encostado, tá tudo embolado, essa tabela da Série C. Mas eu confio na classificação do Remo. O Remo tem obrigação de subir, não tem dessa. O Remo é o melhor elenco, isso tem que ser provado dentro de campo. Na minha opinião, sem dúvida alguma, o Remo é o melhor elenco dessa Série C, mas isso tem que ser colocado dentro de campo, porque não adianta só no papel. Lembra aquele time do Flamengo com Sávio, Romário e Edmundo? Pois é, não saiu do papel, né? Então, eu imagino que esse time do Remo hoje é um elenco
superior a muitos elencos aí dessa Série C até a Série B. Porque eu imagino esse elenco do Remo até mais forte do que aquele elenco que estava na Série B do ano passado. O Remo tem aproximadamente 15 jogadores para posições de meia e volante, jogadores de qualidade, já renomados no mercado. Então eu acho que o Remo tem condições sim de subir para a Série B novamente, de fazer um bom papel nessa Série B. E eu imagino que o Remo tem amplas condições, gente, de subir, de fazer bonito novamente nessa Série C. Agora é se manter. O problema é se manter. Colocar jogadores de qualidade, contratar jogadores de qualidade para a Série B que vem ano que vem agora, que eu imagino que o Remo vai subir para essa Série C, para essa Série B na realidade. Série C já está. Não vai ser fácil, mas imagino que com a força da torcida, com o braço a torcer do Bonamigo aí, colocando 4 no meio de campo para compor melhor esse meio de campo aí do Remo aí. O segredo é esse, compor o meio de campo para o time ter uma posse de bola melhor e chegar mais, como é que eu posso dizer? Chegar com mais facilidade no ataque, com transição de bola, com jogadas avançadas, sem estar só naquele chutão do Marlon ali, né? Com saídas de bola eficiente ali, que o Maciel faz muito bem essa função, junto do Show ali. O Show nesse jogo contra o Campinense, ele já fez algumas jogadas mais verticais do que horizontais, né? Parou de tocar mais para o lado, ele já visou mais a linha de frente do Remo. Então imagino eu que o Remo tem condições, amplas possibilidades de subir para essa Série B novamente. É só questão de tempo aqui, olha. Aqui, ó, deixa eu ver aqui na tabela aqui para vocês, olha. Ó, o Remo é o quinto colocado, mas está a 4 pontos só do líder, que é o Mirassol. E está a 2 pontos do vice-líder, que é o vizinho, lá da Almirante Barroso, listrado lá. Então imagino eu a 1 ponto do terceiro, a 1 ponto do quarto, que é o Botafogo e ABC. Então imagino eu que o Remo tem amplas possibilidades de subir para essa Série B por conta do elenco que tem. O Remo não pode relaxar, tá, gente? O Remo tem um bom elenco, sim, com certeza. Tem uma comissão técnica razoavelmente bem. O Bonamigo só tem que deixar parar de ser teimoso, né? De colocar as peças no seu devido lugar, né? Marlon, para mim, não é o meu zagueiro preferido, na minha opinião, não sei a opinião de vocês aí, tá? Mas comentem, compartilhe, se inscreve no canal lá, tá, gente? Dá um like lá. Muito obrigado por vocês terem se inscrevido no canal, tá? É isso que nós temos para falar da equipe do Clube do Remo hoje. A gente vai começar a fazer vídeos todos os dias novamente, tá? Trazendo os vídeos, informações detalhadas do Clube do Remo, em pró da Nação Azulina e dos secadores também. Vocês podem zoar, tá bom? Vocês podem interagir aqui com nós, fazer aquela resenha saudável e suave, né? Tudo com respeito, com ordem, decência, para que as coisas não venham desandar. Ou seja, tem que fluir cada vez mais aqui. O negócio aqui é fluir. Então é isso. Muito obrigado por todos, tá? Vocês que se inscreveram. Pessoal lá da Terra Plena lá, os trabalhadores lá da Terra Plena que estavam lá no Guamá lá, que eu fiz aquele merchan lá do que eu tava vendendo, né? Que eu trabalho nas ruas, para quem não sabe, eu sou camelô, né? Eu trabalho vendendo os acessórios de celulares, mas Deus vai me abençoar com algo melhor. Não que seja digno, que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Mas Deus vai me abençoar com coisa melhor. Aqueles amigãos lá da Terra Plena lá, um abraço, meus amigos. Pois se inscreve no canal, dá um like, compartilha, tá? Que isso é muito importante pro crescimento desse canal aqui. Ele é pequeno, mas ele vai crescer muito mais, tá? Uma boa noite a todos, tá? Fique com Deus e muito obrigado a todos. Gente, é o que nós temos hoje. Amanhã tem mais notícias do Clube do Remo, tá, meus amigos?